Shalom, shalom, a você que está assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo ao Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Aqui você tem acesso a todas as mensagens de ativação profética com Miqueias Castrese. O apóstolo e profeta segue ministrando a presença do Eterno, através do ensino da Torá e dos profetas. Te convido a se inscrever no canal, selecionar o sino de notificações e também se tornar um membro do canal. Você terá acessos a conteúdos exclusivos que te elevará espiritualmente. Curta e compartilhe agora mesmo nosso canal e faça o reino do Eterno conhecido. Acesse os sites oficiais e siga nossas redes sociais também. Responda Hineni e seja Beit Ahavá. Shalom, shalom. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Ativação profética com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Shalom! Que a graça e a presença do Hakadosh Baruch Hu, o Santo e Sagrado Deus de Israel, seja na tua vida, hoje e eternamente. Estamos chegando em mais uma semana, essa semana, semana da Parashá Kitavô, Parashá 50. Estamos finalizando aqui este ciclo da Torá, Baruch Hashem, que estamos chegando em mais um ciclo final da Torá. E aqui está na tela, vou colocar aqui para você ver, Parashá 50, quando vier, Kitavô, está na tela as referências, tanto da Torá, da Haftará e da Brit Hadashá. Vamos tirar o som desse celular aqui que eu esqueci. Enquanto isso, você vai curtindo, compartilhando, conectando mais pessoas à existência da palavra de Deus. Olha, Parashá 51. Aliás, aqui tá errado, né? Não, tá errado aqui. Aqui é Parashá, olha só. Quando vier, Kitavô, Parashá 50 e Parashá 50 aí tá na tela. Estão na tela as referências da Parashá 50. Tinha subido a imagem diferente. Então, já para a gente começar e para continuarmos aqui neste ciclo da Torá, eu quero ler o início dessa Parashá, Baruch Hashem, por isso. Vamos lá, olha só, para a gente continuar já com a palavra, Parashá 50, olha só o que diz. Devarim, Deuteronômio 26. Quando chegarem à terra que Adonai, seu Deus, dá a vocês por herança, tomem posse dela e se estabeleçam ali. Levem as primícias de todas as colheitas produzidas pelo solo, que vocês tirarão da terra que Adonai, seu Deus, dá a vocês. Ponham nas cestas e vá ao lugar escolhido por Adonai, seu Deus, como habitação para o seu nome. Neste momento, aproximem-se do Cohen, oficiante, e digam: hoje declaro Adonai, seu Deus, cheguei à terra que Adonai jurou aos nossos antepassados que nos daria. O Cohen tomará a cesta da sua mão e a colocará diante do altar de Adonai, seu Deus. Só para começar essa palavra, para continuar aqui com os pastores,
nós precisamos aprendermos, mais do que nunca, a ser gratos pela terra que o Pai nos deu. Esta paraxá, eu quero começar dizendo isso para você. Seja grato pela terra que o Pai deu a você. Seja grato pela herança. Sobe aí, hashtag eu sou grato. Pode subir essa hashtag aí? Eu sou grato. Vamos começar esta paraxá com esta energia. Eu sou grato. Hashtag eu sou grato. Por quê? Porque quando nós nos tornamos seres gratos, nós vamos revelar a nossa kavaná, a alegria. E observe uma coisa, quando nós fazemos uma mitzvah, né, aqui a mitzvah da primícia, quando nós fazemos a mitzvah, quando cumprimos um mandamento com alegria, o próprio mandamento, ele vai completar a nossa alma. Então, quando você é um homem, uma mulher grata, quando você é alguém grato, quando você está em gratidão com o Pai e grato por aquilo que o Pai nos deu e aonde o Pai nos colocou, nós nos tornamos complementados. A nossa alma é complementada pela presença da Ruach HaKodesh. Então, para começarmos, nós somos gratos. E por sermos gratos, nós estamos com a nossa alma cheia da presença do Deus Eterno. A nossa alma está sendo complementada agora por causa desta palavra, por causa deste momento. Tá certo? Então, eu vou rodar um VT e logo depois do VT, nós vamos continuar falando sobre esta paraxá, paraxá 50, paraxá Kitavô. Ativação profética. Com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética. Escola Hineni e Ministério Beit Ahavá. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar da unidade do ser. Estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar da unidade do ser. Estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual. Shalom, shalom para você que está aqui conosco, shalom a todos da Beit Ahavá. Muito feliz por estar aqui com vocês em mais uma ministração da porção da Torá, essa porção poderosa, paraxá Kitavô, de número 50. Eu sou o pastor Vitor Quezada e estou aqui juntamente com o pastor Claudio Honor. Pastor, dá sua saudação aí. Shalom, shalom a todos da Beit Ahavá, shalom àqueles que estão acompanhando e estudando conosco, né, a porção da palavra. Estamos aí caminhando para o ciclo final das parachotes, né, o ano de 5785, e que hoje seja mais um
um dia de estudo e de crescimento espiritual para você. Aleluia, é isso aí. Nós estamos nessa paraxá poderosa, como o pastor aqui disse, final do ciclo da Torá, e como foi dito pelo apóstolo, e lido o versículo inicial aí pela parte que ele iniciou, eu quero já começar a deglutir essa paraxá juntamente com o pastor Claudionor aqui, com você. Então, muito, muito bem-vindo novamente a todos que estão aí conosco. Se você é novo aqui no canal, curta, compartilha, clica aqui em seguir, porque tem muito conteúdo poderoso, não somente a respeito das parashot, que significam porções da palavra, porções da Torá, mas também muitos outros conteúdos que você vai encontrar aqui, que eu tenho certeza que vai despertar a sua consciência espiritual. Então, se você está conosco aqui, dê o like, dê o joinha aí, comentem, sobe a hashtag aí como foi dito no início dessa transmissão, e vamos juntos elevar a nossa energia aqui, elevar a nossa consciência, porque hoje é dia de Torá, mais um dia. Vamos lá então. Aleluia. É muito interessante essa paraxá, pois eu estava meditando, e ela é interessantíssima, porque nós sempre ouvimos dizer que quando o maná caiu, quando o povo foi provido no deserto, e aqui é o final da vida de Moisés, o final da vida de Moshe, e o Eterno está pedindo a ele, ordenando a Moisés a instruir o povo a fazer a prestar atenção em diversas orientações, porque eles estavam ali, né, prestes a entrar à Terra Prometida. E quando nós falamos em Terra Prometida, esse assunto, ele é um assunto muito, não vou falar deturpado, mas eu vou falar mal interpretado. Por quê? Porque quando nós entendemos e ouvimos falar, ou já fomos ministrados a respeito de Terra Prometida, muitas vezes nos passam um ar de que aquilo é o final. Aquilo é o ápice da conquista. Sim. Mas quando nós olhamos para a Torá e como nós sabemos, a Terra Prometida é apenas o início de uma longa jornada de preparação. Sim. Ela é um início. Então, o deserto, onde teve o maná, onde teve a provisão, onde teve a proteção divina nos céus, com fogo, com nuvem, isso foi apenas um preparo para entrar na Terra Prometida. Então, muitas pessoas falam, eu estou conquistando a minha Terra Prometida, mas o verdadeiro significado da Terra Prometida é nós estarmos plenos para desenvolvê-la. E não é apenas uma terra, como no sentido, né, de ser uma terra, um terreno, algo adquirido, como muitos falam aí, né? Eu adquiri a minha Terra Prometida. Alguns se referem a carro, casa, bens. E, de fato, não está 100% errado, mas isso limita muito o que Adonai, o que o Eterno quer que nós tenhamos por visão do que é uma Terra Prometida. Por quê? A Torá, ela diz aqui, como eu não vou repetir, mas no capítulo 26, no versículo 1, começa a paraxá falando, quando chegarem à terra que Adonai seu Deus dá a vocês por herança. Eu quero frisar algumas coisas aqui. A terra por herança. Aqui ela já começa, o pastor Claudionor, a hora que você quiser interagir comigo, o senhor fica à vontade, porque a hora que o Adonai fala a respeito de herança, ele não está falando de algo que você conquistou sozinho por seus méritos, do que eu e você podemos conquistar sozinho. Não, isso vem de um legado. Então olha aqui, quando chegarem à terra que Adonai seu Deus dá a vocês por herança. Essa herança, pastor, ela, que eu vejo, é uma herança para gerações. Normalmente se fala assim, eu recebi uma herança. Não, essa herança é para as suas gerações, porque o nosso Deus não morreu, ele não deixou uma herança para o morto, ele deixa como um Deus morto, mas como um Deus vivo, deixando o seguinte, é para vocês e as suas gerações, é para as gerações de Israel, e isso é condicional à obediência à Torá e aos mandamentos da Torá. É como um pai que veio preparando algo para dar para os filhos, e é isso que eu quero frisar, porque não é algo que
Moisés conquistou pelos méritos dele, por Não. exemplo. Não. E antes de Moisés? E José, Iosef? E antes de Iosef? Jacó, Isaac? Ou, por que não dizer aquilo que a Torá está dizendo no capítulo 26, no verso 5? Depois deles terem falado aqui, que estão entrando, olha o que ele diz aqui. Então digam na presença de Adonai seu Deus, o meu antepassado era um nômade de Harã. Ou seja, aqui está dizendo do próprio Abraão, do próprio Abraão. Então, por mais que essa questão do primeiro versículo fala da herança, que eu estou dizendo que é algo que você vai receber, não é um mérito próprio, por exemplo, de Josué, que vai entrar e vai liderar o povo de Israel a partir de Moisés. Não, é um mérito que vem passando de gerações e gerações, Deus guardando a aliança em homens bravios, em homens corajosos, em homens fiéis, fidedignos, em homens que morreram para si mesmo para sustentar uma aliança. Então, quando vocês chegarem à terra que Adonai seu Deus dá a vocês por herança, tomem posse dela, se estabeleçam ali. E levem as primícias de todas as colheitas produzidas pelo solo. Ou seja, essas 4 coisas eu quero frisar juntamente aqui com o pastor. Herança, possessão, estabelecimento e colheita, primícias. Ou seja, a herança a gente herda, vem de uma descendência, vem de alguém que já trilhou um caminho, que foi um antecessor nosso, que foi um antepassado nosso. Aí quando nós ouvimos aqui, Adonai falou, tomem posse dela. Ou seja, possuir é uma propriedade. Se apossuam daquele lugar. É a sua propriedade. E aí estabeleçam-se ali. Aí já fica uma coisa mais profunda, que eu e você precisamos entender que muitas das vezes nós agimos errados com aquilo que Deus fala conosco. Porque às vezes Deus usa alguma pessoa para falar conosco, ou você falar, é uma promessa de Deus acontecer isso na minha vida. Mas quando a promessa, eu vou colocar assim nesse sentido, quando alguma coisa acontece na sua vida, quando chega um ciclo novo na sua vida, como nós estávamos conversando aí, né, pastor? Quando chega um ciclo novo na sua vida, como você vai estabelecer aquele ciclo novo? Porque estabelecer-se não é apenas, eu ganhei, agora vou começar a usar isso aqui. Não, estabelecer é você criar raiz. Estabelecer é você estipular limites. Estabelecer é você cultivar aquilo. Estabelecer é você construir aquilo. É ancorar a luz, é você trazer luz para aquilo que você recebeu de Deus. É você trazer uma base para algo que você recebeu. Isso nos confronta, não confronta? Isso nos torna, deve mexer conosco, porque nós, principalmente aqui no Brasil, nós vemos que, qual que é aquilo que é cultural aqui no Brasil, de fazer as coisas de qualquer jeito, de fazer as coisas na pressa, de fazer as coisas sem organização, de fazer as coisas sem fundamento. Mas a maravilha da palavra é quando ela diz que, e você colocou bem isso, que Deus não se esqueceu nem lá atrás de Abraão. Ele está lembrando que ele faz parte da herança, porque ele foi aquele que zelou pela separação, zelou por gerar o primeiro, vamos dizer assim, judeu, o hebreu, né? Que foi Isaac, e que veio através de Iacov, de Iosef, tomando, ou seja, a luz, como o apóstolo falou há pouco, ela passeia na separação ali de Abraão saindo, ou seja, a herança, ela iniciou ali na obediência. A herança faz parte da obediência. A herança, ela faz parte do cuidado seguinte, ela é uma possessão minha, vai ser uma possessão da minha geração futura. E foi uma possessão da minha geração passada que pela fé. Que o pai da fé tomou conta, sacrificou por um povo. Isso é cuidar da herança.
Porque a herança alguém construiu. Ah, eu tenho uma casa como herança, mas alguém construiu, o seu bisavô, o seu avô, alguém construiu. Exatamente. E essa herança começou lá com uma obediência de Abraão. E é nesse ponto que eu quero chegar. Exatamente Então, isso. Porque o que você falou? Você falou interessante. Você puxou para Abraão de novo. E é exatamente o que o Eterno falou comigo agora de pouco. Que nós temos, não vou dizer dívida, mas eu vou dizer, nós temos um compromisso com as gerações. Nós que carregamos esse nível de luz. E aqui, esse povo que estava frente a frente com a terra da promessa, guardados, protegidos, que foram preservados para cultivar essa terra, esse povo tinha a responsabilidade pelas memórias das gerações. Eles tinham o compromisso, o dever, o comprometimento de estabelecer-se nessa terra, de honrar a memória dos seus antepassados, de honrar o legado de cada um deles. Então, coloca para você essa responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade com os meus antepassados? Com a minha linha geracional? Qual é a sua? Para com a sua linha geracional? Qual é a sua? Se você hoje está aqui, eu vou dizer aqui, nesse ambiente mesmo de gravação, nesse ambiente, se você está aqui hoje nessa live, se você está hoje aqui neste ambiente recebendo esta palavra, esta revelação, saiba você que você tem uma responsabilidade geracional, porque você está recebendo luz que talvez o seu avô não recebeu, que talvez o seu bisavô, seu tataravô, seu trisavô não recebeu, mas que o comportamento deles, o legado deles, por mais errôneo que foram, ou por mais ignorantes a respeito da Torá foram, mas que te trouxeram até aqui, você deve levantar a bandeira de Adonai agora, que você recebe essa luz, e remir toda uma geração com o teu posicionamento. Isso é muito importante. O seu antepassado, como está dizendo aqui, era um nômade, mas você é o herdeiro. O meu antepassado era um nômade, peregrinou, mas eu sou o herdeiro. Você é o herdeiro. Sim. As gerações futuras, elas têm que saber o que está descrito nessa Torá. Então, o sacrifício dos antepassados, exato, que carregaram a verdade e carregaram. Eu não gosto de comparar isso, que tem nada a ver, a Olimpíada é outra coisa, mas carregaram a luz, mantiveram a luz acesa de um povo. Foi passando, né? De um povo, como eu falei, do primeiro circuncidado ali, Isaac, né, que recebeu, que foi levando, e as lutas, a maravilha das lutas, e de um homem que entendeu o chamado, né? Yaakov, que entendeu um chamado de sair e dar continuidade a um povo. E Deus honrou ali com as 12 tribos, né? Toda essa luz. Mas a maravilha, que na paraxá seguinte nós vamos ver Deus recapitulando, em Devarim ele recapitula bastante coisas, que é a unidade, que é ele ser Deus. Mas a maravilha também que eu vejo nessa paraxá é que quando Deus coloca primícias, e quando Deus diz que ele colocou, deu uma terra em herança é para ser cuidada, é para ser lapidada, sim, ele deu nesta terra domínios e fronteiras, limites, né? E eu estava meditando, até hoje ainda falta limites que estão em alguns outros países, né? Mas que pelo que tem Israel, pela consciência de Israel, alcançam, como paz, como a Jordânia, que tem territórios que fazem parte da promessa de Deus, como no Líbano, que a maioria do Líbano é a favor de Israel. Não vou entrar em política, falar de grupos, de nada aqui. Então você vê que também no Egito tem uma paz hoje com o Egito, porque também tem um pedaço daquilo que era dos limites da terra prometida, da herança. Eles estão sendo abençoados pela herança da luz de um povo,
não temos, o senhor falou Israel, guerra com Jordânia, com o Egito, o Líbano nunca teve guerra, mas com aqueles grupos que estavam lá, Israel respeita. Agora, aqui a gente vê o seguinte, quando fala-se de primícia, nós estamos falando o seguinte, aprender a separar o primeiro para Deus. Exatamente. Aprender que Deus é o primeiro sempre. Você vai entrar, mas não vai esquecer do teu Deus que te trouxe luz e te colocou nesse limite que eu estou te dando aqui. Mas respeitando o seguinte, tudo que você tiver aqui, que você conseguir aqui nessa terra, tem um primeiro, é Deus. E assim na nossa vida, nós temos que ter Deus como primeiro. Não aquele que, é meu, é meu, é meu. Não, nada é nosso, tudo é de Deus. Ele te deu como herança, como promessa, tá? Ele deu como possessão, ele não deu a outro povo, ele deu para Israel, para esse povo. Mas ele deu o seguinte, nunca se esqueçam de quem é o primeiro, de quem buscou vocês, lá com a luz, na herança com Abraão e aqui dentro. Então, cada um de vocês tem que ter o Deus que unificou Israel de tribos para um povo, né? De tribos como um povo, vocês têm que tê-lo como premissa em tudo. Essa é a beleza da premissa. É a gratidão. Premissa é uma gratidão por não sermos merecedores e termos tido dele. É o que muitos confundem, né? Por cultivar e receber aquilo, muitos confundem isso. Sim. Não entra nessa... A pessoa não consegue ser grata porque acha que aquilo é o seu próprio esforço. Mas como Deus abençoou você para chegar naquele lugar, é o que a humanidade precisa começar todos nós precisamos cada dia mais ser gratos, cada dia mais reconhecer essa abundância que Deus faz nos ter. E a primícia, a colheita, que a primícia são as primeiras colheitas, que é uma coisa que eu também gostaria de enfatizar, é que o que Deus está fazendo nós entrarmos nesse novo ciclo de terra prometida é que ali a gente estabelecendo e cultivando e colhendo e tendo primícias, isso são sinônimos de abundância, pastor. Sim. Então, o que está barrando-nos de sermos abundantes? Já parou para pensar nisso? O que nos barra de ser abundantes? O que nos trava para sermos abundantes em tudo? Eu não estou dizendo apenas de riquezas, mas aquilo que nós cultivamos é o nosso estabelecimento que está fraco. É o nosso pacto com Deus que está fraco. É tudo isso que eu estou falando. É a nossa honra com a herança, é a nossa honra da posse, de estabelecer, de criar. Isso está fraco. Se nós estamos sendo, vamos dizer assim, escassos, vamos separar os dois momentos. O momento do deserto, vê se você consegue... Claro que você vai entender meu raciocínio, mas vê o que você comenta a respeito disso. Tempo do deserto, tempo de provisão. Tempo da terra prometida é um tempo de abundância. E às vezes a gente não entende isso. E quando a gente está na abundância, a gente acha que aquilo não é nada, aquilo é só apenas fruto do nosso braço. Não é. Então nós precisamos saber, querido, qual o tempo que nós estamos. Entende? O tempo de provisão, ele cessa quando Deus já nos deu um tempo de abundância, que é o tempo de nós estabelecermos, criar raízes e aí desenvolver uma terra fértil, colher primícias e lembrar do único Deus, como foi bem dito pelo Senhor. Essas passagens vão se acumulando, desde saída de escravo, liberdade e crescimento, ensinamento, provisão, como você falou no Egito, para entrar num tempo novo, entender um tempo novo. Deus, em Devarim, ele alerta, ele recapitula muitas das coisas para colocar o seguinte: estou te colocando num novo tempo. Quando você recebe a herança, é aquilo que alguém deixou para você, é um novo tempo que você vai fazer com aquilo, você vai ter que administrar aquilo. Então eles queriam que o povo administrasse, tivesse crescimento, tivesse toda a bondade que a terra estava oferecendo,
mas que eles nunca se esquecessem que sem luz a terra seria só terra, mas com luz ela seria a terra da promessa, porque Deus estaria presente. Eles teriam a verdadeira posse, mas teriam que fazer aquilo que os mandamentos ensinavam. Exatamente. A manutenção A das bênçãos. manutenção das bênçãos tem que ter cuidado, as bênçãos têm que ter cuidado. A gratidão passa por primiciar, passa por zelar das gerações, ensinar as gerações. Ela vai até a gratidão, como disse o apóstolo no começo, até anotei aqui, ela completa a nossa alma. E não adianta um povo sem gratidão, sem colocar Deus em primeiro lugar, ele não vai ter a alma completa, eles vão ser apenas um povo, mas só que Israel entendeu que eles não são apenas um povo, eles são o povo que receberam as bênçãos de Deus, é um povo que recebeu os limites da terra prometida de Deus. Não foi, vou fazer um tratado com esse aqui, isso aqui é meu, isso aqui é dele, o rio aqui divide. Não. Deus colocou os limites. Deus colocou um povo para administrar, para cuidar, um povo para ser próspero, um povo para ser não gigante em tamanho, mas um povo próspero em proximidade de Deus, um povo que, como foi dito outro dia aqui, um povo que ele não tem vitraus, é um povo que tem uma vidraça limpa. E essa vidraça precisa de manutenção, porque senão ela vai ficar suja de terra, da chuva, e eles precisavam ter essa manutenção, esse cuidado com a terra, cuidar da terra, usar tudo que a terra pode dar, é bênção. Por isso que é um povo próspero, um povo rico e um povo que atrai a presença da luz. Sim. Eu acho que esse versículo aqui, ele, que eu vou ler agora, está em Devarim, Deuteronômio 26, 16, Sim. para nós irmos para o fim dessa mensagem, mas eu acho que isso resume muito do que a gente está querendo falar para vocês. Versículo 16 de Devarim 26, diz assim: Hoje Adonai, seu Deus, ordena a vocês que obedeçam a essas leis e regras. Portanto, guardem-nas e obedeçam a elas com todo o coração e todo o ser. Hoje vocês declaram que Adonai é seu Deus e que seguirão os caminhos dele, guardarão suas leis, mitzvot, né, que é mandamentos e regras, e farão o que ele disser. Por sua vez, olha o que Deus fala aqui, né? Por sua vez, Adonai declara hoje que vocês são o único tesouro dele. Como prometeu a vocês, guardem todas as mitzvot dele, todos os mandamentos dele, e ele os estabelecerá acima de todas as nações que ele criou, com louvor, renome e glória. E como ele disse, vocês serão um povo santo para seu Deus. Aleluia. Isso daqui resume um pouco do fruto da fidelidade. Sim. Aqui, se você meditar aqui linha por linha dessa paraxá, você vai ver tudo que nós estamos falando, até mesmo a respeito da primícia, como nós temos que ser categóricos e fiéis com aquilo. A forma com que nós devemos nos portar e guardar aquilo, porque a primícia, ela vai para o sacerdote. A primícia, aqui vai falar aqui de um pouco disso, que nós devemos levar ao lugar separado por Adonai, levar as primícias e enfim... Nós não estamos nesse tempo e nem nessa geografia, mas o princípio ele é o mesmo. Então, quando nós estamos ali com nossas primícias, quanto mais nós zelamos com primícias, com dízimos, quanto mais nós zelamos com isso, mais Adonai nos vê que nós estamos guardando algo que é, de fato, um princípio. É uma coisa que é honrosa, nobre, porque você guardou aquilo. Mesmo você, aqui fala, mesmo tendo necessidade, mesmo, né, você guardou aquilo. Isso é honra, querido. Então, não tem como você proceder dessa forma, guardar os mandamentos, ser fiel e não ter a honra de Adonai também para com você. A sua honra, a sua fidelidade, ela vai, com certeza, subir ao eterno como um aroma suave, como um aroma de gratidão, como um ar de gratidão, como uma kavaná, como nós falamos aqui, que é uma intenção com muita gratidão. Pode ter certeza, meu amado, que as bênçãos
Porque essa paraxá ela é muito conhecida pelas bênçãos e pelas maldições. São inúmeras. E isso vai atingir quem for fiel. Pra gente já ir finalizando, pastor, só pra ficar aqui registrado nesse vídeo, quando Moisés pede para eles, Adonai pede para eles escreverem toda a Torá nas pedras no início do caminho para a Terra Prometida. Ou seja, ficar ali registrado. Ficar ali registrado não para aquele que está escrevendo, mas para quem? Para o que vai vir depois. Para nunca se esquecerem, para olharem para aquilo, poxa, Deus nos trouxe aqui por causa disso, precisamos ser fiéis. Por quê? Porque você vai ver Moisés falando das maldições. Sim. Leia essa paraxá, vai dizer que as pessoas precisavam declarar em voz alta aquela Torá. E o povo concordar dizendo amém, mesmo para as coisas que eram de maldições para eles, para que ficassem gravados e que fossem repassados isso de geração em geração. Ou seja, como a gente dá manutenção para uma terra que foi nos herdado pelos antepassados. Observando essas leis, né, pastor? Sim, Deus... Sendo fiel, atraindo. Deus deixa um alerta atraindo. do que a desobediência poderia gerar. Então, tem as bênçãos e tem a maldição. A lista das maldições é bem grandinha. Tá vendo? É grande, quem tem que tomar cuidado. Mas em contrapartida, as bênçãos são maravilhosas, né? Se você olhar, é pequenininho, mas sem dúvida, a infinidade de abundância. Ela já é bênção porque ela foi dada por Deus. Ela não foi dada por nenhum homem, por nenhum rei. Vou dar uma terrinha para você aqui. Não. Sim. Ela foi dada por Deus. Ela é bênção. Então tem a manutenção. E eu só vou comentar a última aqui, né? Que a primícia te leva a colocar Deus em primeiro lugar. Ela leva você a entender o processo que Deus gerou na sua vida. Que tudo, os processos são como os discos que foram compactados. Dentro desse disco que você está vivendo de uma terra nova, ele tem desde a escravidão, ele tem desde a separação, ele tem desde a provisão do deserto. É para você entender o que tem dentro de você, para você gerar gratidão, gerar essa luz e honrar a Deus. Nós honramos a Deus quando? Com a fidelidade. Nós honramos Deus quando? Nós escolhemos entre o que você falou, entre bênção e maldição. Porque eu não quero maldição, mas se eu não quero maldição, eu tenho que cumprir, agir. Eu tenho que estar num processo com propósito de acordo com a palavra. Eu acho interessante o que você disse, porque... Qual que é a frase que você leu aí sobre as primícias? A primícia te leva a colocar Deus em primeiro lugar. Só que aqui a Torá está dizendo que a primícia ela é entregue ao sacerdote. Então, eu meditei nisso, exatamente no que o senhor está falando. Que como nós vamos ser gratos a Deus? É muita hipocrisia, nós queremos falar, eu sou grato a Deus por tudo, sem que nós manifestemos essa gratidão horizontalmente, querido. Alguém fez algo por nós. Existe alguma pessoa que Deus escolheu para tirar você de uma sujeira mental, espiritual, de tirar você do lodo. Não seja hipócrita de dizer eu consegui tudo sozinho, eu conquistei tudo sozinho, eu descobri a verdade por mim mesmo. Talvez você tenha visto um vídeo, até mesmo não vou ser, como é que eu posso dizer? Não vou nem fazer referência ao nosso apóstolo Miqueias. Eu vou dizer, às vezes você chegou aqui, tem uma pessoa que te despertou. Te despertou lá atrás, há 10 anos. Você precisa ser grato por aquela pessoa. Mas foi Deus. Deus usou alguém. Deus falou comigo. Baruch Hashem por isso. Mas para te desenvolver, e a Torá diz aqui, o Cohen que estiver em vigência, o Cohen que tiver ali atuante, ou seja, alguém está atuante intercessoriamente na sua vida, e é isso que eu vejo que se perdeu hoje em dia, a honra a Deus, a gratidão a Deus. Às vezes ela é muito fácil de falar, né, pastor? Mas às vezes a gente não consegue ser grato a quem nos estendeu a mão, a quem nos ajudou, a quem estava sempre ali. Mas a Torá ela é bem contundente falando sobre as primícias. E
Eu acredito que seja... É uma coisa que precisa ser tanto vertical como horizontal. Então, que isso fique registrado também. Mas para ela ser vertical, ela tem que ser primeiro Tem que- horizontal para Exatamente. depois ser erguida, como um todo. Você imaginar que tem um poste aqui deitado, mas ele foi comprido, ele não está pela metade, ele está integral, depois eu vou erguê-lo. Aí vai agradar a Deus, porque todos estão vendo aqui. E o Cohen, ele é alguém que foi levantado por Deus. Ali já foi colocado desde Arão lá atrás, já foi colocado os sacerdotes como herança e aqueles que foram escolhidos por Deus. Então nós somos uma casa que tem um homem que foi escolhido por Deus. Então a gente temos que honrá-lo. Agora, precisamos estar juntos. É como se estivesse fechando o perímetro aqui de Israel e vamos erguer. Aí agrada a Deus. Agrada a Deus porque ele vai vir não, a tribo do Vitor, a tribo do pastor Tomás, a tribo do pastor Cláudio. Não, ele vai ver a Beit sendo em unidade, sendo A erguida. unidade. Em propósito de quem? Do nosso Cohen e um propósito da unidade da Beit. É uma coisa interligada à outra que é levantada a Deus. E esse mover que agrada a Deus, de ver a unidade, de ver a fidelidade, de ver, como nós falamos lá no começo, a gratidão, gratos pela terra, gratos pela Beit, gratos pela consciência Israel, gratidão completando a nossa alma. Se você não estiver honrando as primícias na vida do sacerdote, você não está sendo grato pela Sim. tua alma, grato pela luz que vem através dele. A luz não vem através de você, porque é ele que traz a revelação, é ele que nos coloca o conhecimento, né, para podermos nos desenvolver. Sim. Né? E para a gente encerrar aqui agora, pega todo esse compêndio que nós falamos, sintetiza tudo isso e aplica na sua vida. Aplica essa questão da honra, da fidelidade, de você ser leal a tudo que o Eterno está falando na Torá dele e aplica isso, aplica dessa forma na sua vida que você, com certeza, vai começar a colher os resultados. Ou seja, você está na Terra Prometida, está entrando na Terra Prometida, você precisa desenvolver tudo isso que nós falamos e muito mais que está descrito na Torá aqui nessa paraxá. Eu encerro a minha parte dessa ministração por aqui. Pastor, se quiser fazer sua consideração a respeito dessa palavra para a gente encerrar. Não, somente ser grato, né? A gente falando muito de gratidão, né? Por essa terra prometida, né? Por essa herança que foi dado à nossa liderança para que nós usufruíssemos, né? Em aprenderem a crescer, em receber luz, e que você possa ter aproveitado e se desenvolva mais com a sua fidelidade, sua gratidão. Aleluia. Tá? Nas primícias, nas ofertas, nos dízimos. Amém. Baruch Hashem. Escola Hineni e Ministério Beit Ahavá. Despertando a unidade da alma e desenvolvendo a consciência espiritual, através da frequência do amor genuíno do Eterno. Escola Hineni e Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar da unidade do ser. Estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Então é isso aí. Você que esteve ligado aí conosco, curta mais uma vez, como eu disse no início do vídeo, curta, compartilhe, envie para mais pessoas esse vídeo, envie mais conteúdos desse canal para outras pessoas. Na descrição desse vídeo, entra lá, você vai ver várias outras ministrações, vários outros vídeos que são referência a respeito dessa paraxá e muito mais conteúdos que você pode ficar ligado, pode receber. Então, se inscreve, ativa o sininho, porque você
vai receber de fato a entrega aqui do YouTube e para você ficar ligado aí, receber tudo e não perder nada, tá bom? Vamos agora, querido, vamos fazer a oferta, como a gente estava falando aqui, tá aqui na descrição, no GC aqui, no rodapé do vídeo, tem QR Code. Se você for fazer uma oferta de primícia, faça aí na descrição de primícias, mas seja generoso, faça, eu quero dizimar também, pode dizimar online, seja generoso, seja honroso, nobre com aquilo que você pode fazer diante de Deus, tá com o coração grato, cheio de Deus, faça a sua oferta agora, esse é o momento, e tenho certeza que Adonai vai abençoar você e sua casa em nome de Yeshua HaMashiach. Pode fazer aí agora e é isso, pastor. Considerações finais. Faz suas considerações agora finais. Eu coloco para você aquilo que está aqui nessa paraxá, bênção e maldição. Que você esteja atento e tome posse da herança que o Pai deixou para você. Aleluia. Amém? É isso. Que o Eterno te abençoe, te guarde e que Ele te conduza a essa terra prometida e te dê força, coragem, ousadia e fidelidade. Comente aqui, nós vamos ler agora os comentários, mas comente mais. Coloca aqui teu nome, coloca aqui uma saudação, para a gente ver que você está aqui conosco. Deixa a gente ler seu comentário aqui, tem bastante gente comentando, mas deixa a gente ler mais. Se você está aqui pela primeira vez, na descrição desse vídeo também tem o WhatsApp do Ministério, nos chame lá. Poxa, me tocou, sinto-me atraído para saber mais do Ministério, nos chame, vai ser um prazer tê-lo ou ter você aqui conosco conectado, tá bom? Um forte abraço para você, shalom, shalom, e que o Eterno abençoe você e sua família em nome de Yeshua HaMashiach. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni, seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar da unidade do ser. Estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni, seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar da unidade do ser. Estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual.